capítulo 8, versículo 31. A minha mãe que está conosco, Deus abençoe, amém? Vou pedir toda a atenção da igreja, dos irmãos, amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 1 e capítulo 8, versículo 31. E eu queria toda a atenção da igreja, amém, irmãos? Deus me deu essa palavra na quarta-feira, sentado onde eu estava ali ouvindo. O servo do Senhor trouxe uma palavra tremenda quarta-feira, nosso presbítero, irmão Serli. E confesso que estava pensando que repartir com a igreja neste último culto. E Deus impactou meu coração na quarta, e desde quarta estou tentando reduzir tudo que eu quero falar. E eu quero muito que nesta noite vocês recebam essa palavra. Amém? Ouvir, entender, desfrutar. Esse é o grande perigo da igreja, que às vezes não consegue ouvir, muito menos consegue entender e muito menos consegue desfrutar. Mas nesta noite nós queremos ouvir, queremos entender e queremos desfrutar. Amém? E nada melhor do que nós temos um exemplo e uma referência. Romanos capítulo 8, verso 31, Paulo vai dizer algo movido por Deus e esclarecer a igreja sobre o caráter que Cristo tem feito nele, o caráter que Cristo tem moldado ele. Então nesta noite nós queremos ser moldados pelo caráter de Cristo, por aquilo que Cristo deixou. Amém? Então começamos o texto que Paulo ele está impulsionado a dizer isso aos romanos e à igreja. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou repetir para que fique muito viva esta palavra. Que diremos estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32, Paulo começa a dizer o tamanho do sacrifício que Deus teve para comigo e para conosco, para que produzisse esse sentimento. E aí ele vai dizendo o que Deus está fazendo. Aquele que nem poupou seu próprio filho, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Repito 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes entregou por todos nós, como nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? 34. Quem o condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. Eu vou pedir toda a atenção da igreja, amém, irmãos? Senão você não vai entender e você não vai desfrutar. Não perca tempo. Não é mais tempo de perder tempo, amém? Quem nos condenará? Quem tem o poder de me condenar? Se o pecado me diminuía, se o pecado me condenava, se a natureza pecaminosa me destruía, quem poderá me condenar? Pois eu apresento Cristo, que morreu e também ressuscitou dentre os mortos, que está assentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Deu para copiar? Deu para entender? 35. Aí ele fala em relação do homem, do amor do homem. Depois que nós entendemos isto, está aí o apóstolo Paulo dizendo: o que nos separará do amor de Cristo? E Paulo está dizendo: nem a tribulação. Diga, irmãos, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, ou fome, ou nudez,
ou perigo, ou espada. Para por aqui rapidamente. Ele está dizendo: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou a espada, nada poderá me separar do meu amor que eu tenho por Cristo. Entendem bem isto? 36. Como está escrito: por ti somos entregues à morte todo dia. Por ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Para aqui. Todo dia somos entregues como ovelha para o matadouro, como a morte. Somos recusados, somos desprezados. Agora, qual é o quadro de quem é entregue à morte, ao desprezo? Qual é o resultado? 37 ele vai dizer: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não entenderam. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olhe para o teu irmão que está ao teu lado: você é um vencedor. Você é um vencedor. Não importa o que você pensa, não importa a situação que você está vivendo, a Bíblia diz que nós somos vencedores por aquele que nos, quando ele morre e ressuscita, ele ressuscita a minha e a sua vitória aqui nesta noite. Se sentem, e com a Bíblia aberta, quero transitar com você e quero falar com você algo. Pela imensa graça e a imensa misericórdia, nesse final de ano de 2017, muitos irmãos são como de minha família. Está entre nós parte da minha família. Mas o que a palavra de Deus veio gerar em cada um de nós é uma nova natureza. É um novo caráter. É um novo sentimento. Romanos capítulo 12, rapidamente comigo ali. Paulo, ele começa a explicar por onde começa, por onde é a porta de tudo que deveremos ser. Por isso que nesta noite a nossa luta, ela começa dentro da nossa mente. Por isso que Paulo começa dizendo: rogo-vos, imploro, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto, que é o vosso culto de raciocínio. Eu penso, quando eu louvo eu penso, quando eu vivo a vida que eu vivo eu penso, quando eu adoro a Deus eu penso. Há uma análise de pensamento. E aí começa o versículo 2: não sede conformado com este. Existe um mundo, existe um mundo, existe uma terra, existe naturezas e princípios. E agora Cristo, ele vem nos trazer um novo princípio e uma nova natureza. Eu louvo a Deus nesta noite pela vida de muitos irmãos que ao longo desses 32 anos na minha caminhada espiritual têm sido parceiros na minha fé. Eu não tenho como dimensionar quantas horas de culto eu tenho. Eu não tenho como dimensionar quantas vigílias eu já participei. Eu não tenho como dizer a vocês
quantas noites intermináveis de conversas. Eu não sei quantos livros eu já li. Eu não sei quantas vezes reli a palavra de Deus. E tudo isso foi uma construção. Não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformado pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai poder desfrutar do que é perfeito, do que é agradável, e você só vai poder tentar desfrutar do que é a vontade de Deus quando a sua mente, não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformado pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai poder desfrutar do que é perfeito, do que é agradável, e você só vai poder tentar desfrutar do que é a vontade de Deus quando a sua mente estiver entrelaçada com os princípios da vontade de Deus. Por isso que nesta noite, o que nos define não é nem o tempo de fé. O que nos define não é quantos livros nós lemos. O que nos define não é quantos cultos de fogo nós participamos. O que nos define é o quanto a palavra de Deus pode gerar em mim uma renovação, um ânimo. E quando eu leio a palavra de Deus, irmãos, eu fico observando um Deus que trabalha sobre a lei do oferecimento. O povo de Israel estava vivendo 430 anos sobre o poder do Egito. E a primeira coisa que Deus disse para Moisés dizer ao povo, um povo escravo de mente e de corpo, é a primeira coisa que Deus ensina o povo. Esta era a mensagem: Moisés, diga a Faraó, deixai meu povo ir para celebrar a mim, para servir a mim. Porque Deus já queria tirar da mentalidade daquele povo um espírito de mediocridade que opera nos dias de hoje. Agora, o que um escravo tem para dar para Deus? Deus estava ensinando o povo a celebrar ao Senhor. Diga ao povo que depois de 430 anos, sobre a pressão de Faraó, a primeira missão deles é celebrar a mim e me adorar. Entende isso que falo? Será que nesta noite há um tributo de louvor a Deus? Eu fico pensando que quando Deus fala com o profeta Isaías, e quando expõe a Isaías a grande necessidade de um homem ir fazer a obra do Senhor, você sabe o que Isaías diz para Deus? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A pergunta é: você tem algo para oferecer a Deus aqui hoje? Quando Neemias ficou informado da luta que os irmãos estavam vivendo exilados em Judá, e quando ele sentiu a necessidade de dar uma contribuição, o que Neemias deu? Ele deu a sua própria vida, abandonou seu próprio cargo para beneficiar um povo. Se você olhar a palavra de Deus, Davi, quando vai à guerra, ele se oferece para lutar com o gigante. Uma história linda
É a história que um dos filisteus entraram em Israel. E diz a Bíblia que a estratégia do inimigo foi que lentamente eles foram tirando os ferreiros. Os ferreiros eram os homens responsáveis de afiar as espadas. E diz que lentamente os filisteus foram tirando os ferreiros, ao ponto que não houve espada em Israel. E no dia que eles perceberam que não tinha espada, que não havia alguém que pudesse imolar as enxadas e as espadas, o povo estava escravizado, o povo estava sendo massacrado. A Bíblia diz que Jonatas, filho de Saul, um dia se levanta, não aguenta mais a pressão do inimigo, e diz a Bíblia que ele tem uma espada nas mãos. Quantas espadas ele tem? Uma. Ele pega o seu jovem, não avisa nem seu pai, e não querendo mais viver sobre a opressão dos filisteus, diz a Bíblia que ele entra numa fileira dos filisteus. E o jovem, quando ele vê aquele multidão de inimigos, ele olha para Jonatas e pergunta: que faremos, pois, agora? Qual era a lógica? Não, vamos aguardar reforço, vamos embora, não tem como vencer esses inimigos. O que diz a palavra? Jonatas olha para o seu escudeiro e traz uma palavra maravilhosa: o nosso Deus, a quem nós servimos. A pergunta é: a que Deus nós servimos? Jonatas olha para o seu escudeiro como uma indignação. O nosso Deus, a quem nós servimos. Eu quero que você olhe para o teu irmão e faça a pergunta: qual é o Deus que você serve? Se você não tem coragem nem de dizer isso, o nosso Deus, a quem nós servimos, tem poder. Ah, mas os filisteus não estão massacrando o povo de Deus? Estão. Os filisteus não desarmaram todo o povo de Deus? Desarmaram. Os filisteus não usaram uma estratégia de tirar do meio do povo de Deus aqueles que afiam as espadas? Também fizeram. Os filisteus não acabaram com as espadas de Israel? Também. Nós não temos uma espada? Sim. Mas o nosso Deus, ao qual eu sirvo, minha mentalidade, eu não vou me conformar. O meu Deus ao qual eu sirvo tem poder para nos dar livramento, como uma multidão estivesse aqui agora. Ele olha para os jovens: se tivesse uma multidão, nós venceríamos. Mas o Deus a que nós servimos, o Deus ao qual eu sirvo, o Deus ao qual eu oro, o Deus ao qual eu acredito, tem poder de dar livramento com uma multidão ou com poucos homens. E diz a Bíblia que aquele jovem com uma espada matou 20 homens e aterrorizou os filisteus e bateram em retirada, porque viram que o Senhor era com ele. Jonatas não se conformou, e o problema é que nós vivemos um mundo de acomodação. Por isso que eu acho que a luta faz parte da vida, porque ela nos atiça a sair do lugar de conforto. Nesses 32 anos de fé, as minhas lutas não foram menores que as dos senhores. A Bíblia está repleta de gente que no meio da tempestade aprendeu a oferecer alguma coisa ao Senhor. Amém? Glória a Deus pela palavra. O que você está oferecendo ao Senhor? Seu tempo, sua vida, seu intelecto, seus pensamentos. O que tem oferecido ao Senhor? Porque o grande problema é nós nascermos.
O grande erro de Israel, que saiu do Egito e ainda permeia no mundo de hoje, é a mentalidade de escravo e uma mentalidade de pedintes. Não é incomum sempre alguém chegar e pedir alguma coisa, mas nesta noite a pergunta é: o que você tem a oferecer a Deus? Voltamos aqui ao texto, Filipenses capítulo 4, versículo 11. Eu quero mastigar esse texto, eu quero repartir esse texto na sua essência. Filipenses capítulo 4, versículo 12. O evangelho, queridos, ei, me ouça, é isso aqui que eu estou lendo. O evangelho não é uma história de carochinha e nem fábula. Neste evangelho tem espinhos, tem gigante, tem muralhas, tem ventos e tem desertos. Tem, é esse o evangelho. Mas Paulo está dizendo, capítulo 4 de Filipenses, e versículo 11: não vos digo isso por alguma necessidade, porque já você tem aprendido. O que você tem aprendido? O problema é o que você tem aprendido. Tenho aprendido a me conter-me com o que tenho. Eu glorifico a Deus por aquilo que eu tenho. Eu glorifico a Deus pelo emprego que eu tenho. Eu glorifico a Deus pela família que eu tenho. Eu glorifico a Deus por tudo que eu tenho. Amém? Olha só a dimensão de contentamento. 12 4:12. Sei estar abatido. Não é fácil, mas aprendi a estar abatido. Sei também terem em toda maneira, em todas as coisas, Tem gente que não sabe nada. Ele é instruído quando está em abundância, mas não está instruído quando está em escassez. Ele está instruído quando o vento é favorável, mas não está instruído quando o vento é contrário. Ele está instruído quando as coisas vão de bênção e não está instruído quando as coisas não estão muito claras. Em todas as coisas estou instruído. Tanto tem ter em fartura, como ter é fome. Diga fome, irmão. Quem já passou fome aí, tem que aprender a lidar com isso também. Paulo está dizendo, o evangelho vai ter isso. Aprendi a lidar com fome. Aprendi a ter em abundância, como também em padecer. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e diga: você vai padecer, você vai ter fome, você vai ter tribulações. Eu não sei se vou conquistar vocês nesta noite. Você tem que aprender a vir a Deus com um carro importado, amém? Mas tem que aprender a vir a Deus também, vir à igreja com um carro, amém? Ou você pode aprender a vir a Deus de ônibus, amém? Ou aprender a vir à igreja a pé, amém? Em tudo sei lidar com as coisas, porque elas não me dominam mais. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra principados, é contra potestades, é contra os poderes do mal. Paulo está dizendo, eu aprendi a lidar com isto. Eu aprendi a lidar com isso. Por favor, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Eu quero continuar transitando nessa mesma ideia. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Eu louvo a Deus pela família que Deus tem agregado ao longo do tempo aqui neste ministério. Eu louvo a Deus por cada irmão que vai se chegando e vai se sentando aí na casa. Mas o meu maior desejo é que você frutifique, não é com o microfone na mão, ou estar aqui na igreja.
É quando você tem que resolver alguma coisa entre você e seus patrícios. É quando você tem que resolver uma coisa entre você e sua empresa. É quando você tem que resolver alguma coisa entre você e sua esposa. Quando você tem que resolver alguma coisa entre você e seus amigos. Porque virá provações. Paulo está dizendo algo. Está nos ensinando, não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito. Eu quero que você diga comigo a palavra prossigo. As palavras fluem. Eu gosto de falar em voz alta para guardar na minha mente. Prossigo. Prossigo. Para alcançar aquilo por aquilo que eu também fui alcançado por Cristo, ou preso por Cristo. A palavra é prossigo. Eu não paro. Não que eu tenha alcançado, não que eu seja perfeito, não que eu seja bom, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para alcançar aquilo ao qual fui também chamado. Escute uma coisa. O que o Senhor mais falou nos seus evangelhos foi uma palavra chamada crescimento. E não há como ter crescimento se você não prosseguir. Amém? Olha o versículo 13. Olha o versículo 13. Irmãos, parece que eu vejo Paulo falando conosco. Irmãos, não julgo que eu tenho alcançado, mas eu tenho alguns critérios. Uma coisa fale comigo alto. Uma coisa eu faço. Eu tenho uma ação. É que esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. Antes de vir para a igreja, ministrei rapidamente com o irmão em Cristo que está conosco. E eu fui tomado pela presença de Deus naquele ato. Eu disse, mano, para começar, a Bíblia, se tu olhares a Bíblia, oh Deus, os sonhos que nós temos, que não se apagaram ao longo do tempo, não foram dadas por nós. Esse sentimento que nós temos de recomeçar, de acertar, de pedir perdão, de encontrar nosso destino, a nossa missão, nosso legado, não foi dado por nós. Oh, glória. O que eu tenho no meu coração não foi dado por mim, porque se fosse dado por mim eu já tinha abandonado. Mas o que está dentro de mim é maior do que eu. O que me move a andar, o que me move a visitar pessoas, o que me move a buscar pessoas nas casas, o que me move a fazer culto ao ar livre, o que me move a cuidar de vidas, não é de mim. Existe algo maior do que eu. O que está dentro do teu coração, o chamado que Deus colocou no teu coração, a visão que Deus deu do reino sobre o teu coração, não é de ti. Tem pessoas aqui que viajam 25 quilômetros, pegam um ônibus para congregar aqui nesta casa. Não é de si, é um sonho, é um desejo, é uma força ardente, que não é produzida nas conversas terrenas, mas existe um plano pré-estabelecido, celestial. Por isso Paulo está ensinando a como viver essa vida. Porquanto a mim não julgo que eu tenho alcançado, mas uma coisa eu acabo fazendo, esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as coisas que estão diante de mim. Levante a mão, eu sinto a presença de Deus nesta noite. Esse sonho, esse sentimento foi Deus que colocou e não tem que apague. Alguns têm sonho de ver toda a sua família servindo a Deus. Outros têm sonho de ainda trabalhar na obra de Deus, ser um grande missionário.
Uns têm sonhos de cuidar de uma grande igreja, não sabe o preço que essas coisas custam, mas é um sonho. É um sonho. E por mais que você perambule para um lado e para o outro, isso retorna para você. Entende o que estou falando, irmãos? Hoje à tarde eu tentava diminuir tudo que estava na minha cabeça. E eu fechei a Bíblia, porque eu não sei como iria terminar essa mensagem. Existem coisas que Deus colocou e ninguém mais pode tirar. Não importa que você escape disso, voltará para isto. Não importa quão longe você vá, ou quão longe você se decepcione com alguma coisa, mas voltará para isto. Filipenses capítulo 1 e versículo de número 16. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1 e versículo 16. Deixa eu achar aqui. Capítulo 1, versículo 6. Paulo está falando: tenho por certo que aquele que começou que tipo de obra ele começou? Uma boa. Tenho por certo que aquele que começou uma boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos: todos nós estamos num trabalho, nós estamos sendo adornados, nós estamos sendo trabalhados. Eu não tenho medo daqueles que se perdem, eu não tenho medo daqueles que se vão, porque quem chamou eles não fui eu, não foi a igreja Apacentai. Quem morreu na cruz do Calvário não foi pastor A ou B ou C. Você não foi batizado no nome da Assembleia de Deus, Deus é amor, ou seja qual o nome. Você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho por certo que aquele que vos chamou e aquele que começou uma boa obra há de aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus Cristo. Nesta noite, queridos irmãos, nós estamos sendo a cada dia adornados, trabalhados e moldados. Por isso que a visão do profeta Isaías sobre aquele vaso que estava em suas mãos e se quebrou, e na visão que ele viu, o oleiro pega o vaso e faz um outro vaso conforme bem lhe parecia aos seus. Algumas vezes, algumas coisas têm que ser quebradas. Amém? Algumas vezes, algumas pessoas têm que ir até o chão. Não tem como Deus trabalhar do jeito que Ele quer. Por isso que às vezes eu tenho umas mensagens meia dura com alguns que eu falo no individual. Às vezes para melhorar tem que piorar. Me perdoem se eu for muito invasivo nas minhas palavras. Eu não quero perder tempo. Eu não quero falar de um Deus que eu não toco. Eu não quero falar de um Deus que não cura. Eu não quero falar de um Deus que eu não possa me achegar hoje. Me perdoem a minha intimidade, eu tenho vocês como amigos. Eu abracei Deus. Eu dei um abraço. Esses abraços me curam. Esses abraços me restauram.
Você precisa, nesta noite, elevar o seu nível de intimidade com esse Deus que você diz crer. Eu não sei quanto a vocês, mas em nome do Senhor Jesus, eu vou terminar aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. E direi como o apóstolo Paulo: não sei se a tribulação, se a angústia, se a espada, ou a escassez, ou a fome, não sei. Eu não sei o que virá, mas em todas as coisas, na minha mente, eu não sou um derrotado, porque passo por essas coisas. Porque em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor, por aquele que me amou. As lutas, os embates, os descontentamentos, não podem sucumbir o caráter que Cristo tem formado ao longo do tempo na minha vida. O grande problema é que estamos há muito tempo dentro de igrejas. O grande problema é que eu não estou falando de pessoas que chegaram ontem, ontem. Não, tem pessoas aqui e outras que estão me ouvindo por esse canal de YouTube, que estão há muito tempo. E está na hora de crescer, está na hora de tomar posse, está na hora de terminar aquilo que você começou. Porque tudo que você vai começar a fazer terá provações. Eu louvo a Deus pela minha vida. 27 anos de casado, não são alguns dias. E nesses 27 anos de casado, muita luta, muita provação. Eu amo a minha esposa, estou apaixonado por ela, mas tem momentos difíceis. Mas eu não vou abandonar meu casamento por esses dias difíceis. Eu não vou hoje pegar minhas malas e ir embora daqui porque não deu certo, e vou recomeçar de outra forma, e vou recomeçar de outro jeito, e vou recomeçar com outra família. Eu me recuso a recomeçar de novo. Eu vou terminar com aquilo que eu prometi no altar até o fim dos meus dias. Você tem que aprender a terminar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E aprenda que em alguns momentos da vida a espada vai ser leve. Você vai ter uma habilidade de matar soldados, muita facilidade. Mas vai ter momentos que a espada vai pesar nas mãos, que os olhos vão escurecer, que as pernas vão enfraquecer. Mas Deus não abandonará você nesta peleja. Deus te dará forças. Você vai levantar as mãos. Se você crer, você vai sentir o toque de Deus tocando suas mãos para dizer: caminhe mais um pouco. Não permita que o diabo diga a você quem você é. Não permita que as derrotas diminuam você. Não permita nem que as falhas, ou se alguém nesta noite está em pecado, escute uma palavra de Deus. Filhinhos, não pequeis, é instrução bíblica. Mas se porventura vós pecardes, não se amarre nisto. Jesus está à direita de Deus Pai, intercede por vocês, luta por você. É esse o sentimento que Deus tem em relação a você. Então nesta noite Paulo afirma: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se coloca em pé em nome do Senhor Jesus. Olhe para mim. Olhe para mim. Estou quase terminando. Pastor, está difícil ter um emprego. Pegue 2. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Nem um grande herói e nem um homem bem-sucedido foram forjados em espumas. Eu gosto de ouvir alguns testemunhos. E eu estava escutando há muitos anos atrás no canal da Band a história
do dono da Mil Sons e fiquei ouvindo ele. E ele, na entrevista, ele disse que era operário, vendedor de uma loja de som. E como ele começou? Ele começou quando o dono da loja não trabalhava com instrumento usado. Aí ele pediu permissão para fazer negócio entre aquele que queria vender e aquele que queria comprar. Ele botava a caneta, ele pegava um papel e escrevia no vidro da loja. Isso foi tomando proporções na loja, o dono não gostou e dispensou, botou ele para a rua. Com o dinheiro que ele pegou, a pequena indenização, ele fez contato com um rapaz que ia para a França, para a Inglaterra, e fez contato com alguns que queriam comprar instrumentos importados. E ele disse que juntava todo o dinheiro, mandava o dinheiro e comprava os instrumentos e vinha para o Brasil. Mas entre isto, ele estava dizendo muitas vezes tive que costurar as minhas meias. Muitas vezes tive que abrir mão de comer o que queria. Muitas vezes tive que comprar liquinho porque não tinha dinheiro para comprar um gás. E hoje ele se tornou essa história gigantesca que nós vemos. Eu quero dizer uma coisa a vocês: murmurar, reclamar não vai mudar o quadro da sua vida. Levante-se, erga as mãos, corra atrás dos seus sonhos. As minhas filhas estão aí o tempo todo, eu digo para elas: não precisa orar para fazer prova, tem que estudar para fazer prova. Não perca tempo orando, perca tempo estudando, porque o milagre é operado para as coisas impossíveis, porque as coisas possíveis Ele liberou a nós. Porque Deus não tem pacto com preguiçoso, Deus não tem pacto com quem não tem compromisso. Nós temos uma ideia errada de reino. Se nós olhar a palavra de Deus, homens se dispuseram a enfrentar leões, não ficaram orando, não pediram tempo para pensar se é de Deus a oração, se eu obedeço ao que o rei disse, ou eu oro a ti. Não, eles se dispuseram a entregar a vida por uma causa. Por isso, nesta noite, não murmure, porque eu tenho uma compreensão muito grande de algumas coisas. Hoje eu ministro a vocês, ok? Um dia Deus derramou óleo sobre a minha cabeça. Fui ungido a auxiliar da obra, fui ungido ao diaconato, fui ungido ao presbitério, fui ungido ao evangelista. E por último, derramar o óleo ao pastorado. Não foi de graça. O que eu quero dizer a vocês aqui hoje, tentando salientar cada vez mais as mesmas palavras. Se você não consegue terminar de ler um livro na sua vida, como vai terminar alguma coisa que você começou? Se você não consegue cumprir um pequeno propósito que você fez, como vai construir alguma coisa grande? Porque toda a história é rodeada de homens que tiveram um caráter e um compromisso com aquilo que Deus tinha plantado nos seus corações. Eu falei para o Serli uns dias atrás que Deus me deu um sonho. E esse sonho está breve para se concluir. Mas eu sei que eu vou ter que trabalhar muito para que esse sonho aconteça. E eu sei que neste caminho que Deus me revelou numa noite, eu terei tribulações, terei dias tenebrosos, lutarei com coisas fortes. Por isso que, ainda que o Celi saiu daí, eu quero dizer para você o que o apóstolo está dizendo em relação ao seu sentimento. Glória a Deus. O que Paulo está falando em relação às lutas da vida. Capítulo 8 e versículo 37. Paulo está detalhando o que ainda poderá vir contra ele. E olha só, né, o que ele está dizendo.
Porque estou certo que nem a morte, que nem a vida, que nem os anjos, que nem os principados, que nem o presente, que nem o futuro, que nem os poderes, que nem a altura, que nem a profundidade, ou se inventar qualquer outra criatura, poderá me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Paulo está dizendo: nada vai me parar. Porque um dia marcado, morrerei marcado, disse o apóstolo Paulo. Por isso, quando eu li Filipenses, que Paulo diz: aprendi a ter como não ter, de viver em escassez, viver em abundância. Quando ele termina de dizer estas coisas, irmã Denise, que é aí que ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele me sustenta. Um dia ele estava preso num cárcere, preso depois de algumas chicoteadas, Fabrício, depois de algumas chicoteadas. Tu está murmurando por uma coisa aqui, outra ali. Não, esse cara apanhou. Nós falamos do evangelho, mas somos livres, não sofremos dor na pele, não há sangue, não há dor, não, é só psicológico, não há dor. Mas Paulo está sofrendo uma ação psicológica e uma ação física. Ele apanha, de fato, ele apanha, e ele está encarcerado, algemado. E ele teria talvez motivos para murmurar, como muitos têm motivo para murmurar, ou na verdade não tem motivo, mas murmuram por qualquer motivo. E Paulo, diante daquela situação do cárcere, irmão Sandro, ele oferece a Deus uma adoração. Ele adora. O que tem oferecido para Deus esse ano? O que sai dos teus lábios? A pergunta é: esse mesmo pastor que pega esse microfone para dizer algo de Deus, é o mesmo pastor que fora do microfone amaldiçoa as coisas de Deus? Não é o diabo que me determina, não é a vida que eu vivo que me determina. Porque uma coisa faço, que esquecendo, deixa eu dizer uma coisa: existem na vida páginas viradas. Não traga o seu passado para o seu presente, que vai envenenar o seu presente e estragar o teu futuro. Não é o vento que vai dizer o que vai ou não acontecer, mas é aquele que dá ordem ao vento. O seu Deus ainda dá ordem ao vento. O seu Deus dá ordem ao mar. Foi Deus que ele chamou. Foi Deus que tocou no ventre de sua mãe e trouxe você à existência. Talvez ninguém sabe o que está passando agora, nesse instante, no seu coração. Mas é um Deus que desenhou um projeto para com a tua vida e não vai desistir de você hoje. Foi Deus que escolheu você e não foi você que escolheu a Deus. E nesta noite, não importa o quanto você lute contra isso, independente do que você está vivendo, existe uma caneta na mão de um Deus que pode escrever o que eu jamais imaginaria que ele possa escrever. Ou você crê nisto, ou você viverá a vida tendo vida, mas não vivendo a vida. A maior miséria não é estar vivo, é não viver a vida e não desfrutar da vida. Nesta noite eu abro meu coração, que está chegando 2018, para continuar aquilo que Deus já tem falado ao meu coração, porque em tudo estou aprendendo a ser instruído, a lidar com todas as diversas situações. Se preparem, porque as lutas não vão parar. Se preparem, porque a tempestade não vai parar. Se prepare, porque esse mundo está de mal a pior. Mas independente do que está acontecendo, nós temos poderes de levar a nossa voz e oração a um Deus
que nos contempla, que nos vê. É aquela mesma situação que Jesus está passando debaixo daquela figueira onde estava Zaqueu, e ninguém disse para Jesus que tinha um homem lá em cima, ok? Se lembra dessa história? Ninguém disse para Jesus que tinha um homem lá em cima, se lembra disso? Ninguém precisa dizer nada para Jesus a respeito de nada, essa é a verdade. E ele pregando para a multidão, ele olha para aquela figueira que ninguém disse que tinha um homem lá em cima, mas ele sabia. Tem coisas que ele sabe que os homens não sabem, tem coisas que ele vê que os homens não vê. Ele olha para a figueira e diz: teu nome, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na tua casa, Zaqueu. Eu penso que poderia ter várias casas aguardando almoçar com Jesus, irmão Serli, várias casas arrumadas para entrar o Rei da Glória. O Rei da Glória, a salvação do mundo podia, muitas casas justas, preparados para Jesus entrar, mas ele resolve entrar na casa de um miserável pecador. E ele faz, e olha, Zaqueu, ninguém disse para ele que era Zaqueu, ninguém disse que tinha um homem. Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém ficar na tua casa. É hoje, é agora. Às vezes as minhas orações, como eu leio muito e amo a palavra de Deus, às vezes eu me transporto, eu não sei se eu estou pregando para Deus, eu não sei se ele está entendendo o que eu estou falando, mas eu acho que ele me entende. Eu digo: Jesus, para debaixo da minha figueira, como tu parou debaixo da figueira de Zaqueu, e me chama. Ele conhecia o nome de Zaqueu, conhecia a casa de Zaqueu, e a vida de Zaqueu foi transformada. Arrependimento é transformação. Arrepender-se, mudar de vida. Eu não quero que você ouça mais uma mensagem, não se entregue. Tu sabe que toda palavra, quando ela é liberada, existe um contraposto da palavra. E a palavra é essa: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai o vosso coração. Ele está dizendo porque haveria uma dureza de coração em relação à sua voz. Eu não preciso mudar a minha voz para que você entenda a palavra do Senhor, não. Eu não preciso ter um mega culto para que você sinta a presença de Deus, não. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, Jesus, ele está do lado de fora, e eis que diz: eis que estou à porta e bato. Se tu abrir a porta, então eu vou entrar, e aí eu vou cear contigo, e você vai cear comigo. Ele não é o ladrão que vai arrombando porta, ele bate. Quem habitará, Senhor? Se os céus são o teu trono, e é enorme, se a terra é o estrado onde tu botas os teus pés, aonde porém tu vai habitar, Senhor? Oh, habitarei com contrito de coração. Eu vou habitar com Ele. E nesta noite eu te convido a cear com o Mestre, amém? A cear com o Mestre. Eu tentei reduzir tudo que eu queria falar nesta noite. Deus tem algo, Deus tem um caminho novo. Deus tem um caminho novo. Deus quer abrir uma porta. Deus quer te elevar em níveis. Deus quer gerar em você um crescimento. Cresça, saia da acomodação. Ore mais esse ano. Próximo ano, pegue um livro, leia todo um livro. Pegue a Bíblia, leia toda a Bíblia. Esse novo ano, que as tuas pernas doem, teus joelhos doem, fique de joelhos diante de Deus. Que o próximo ano você queira mais Jesus, para desfrutar mais de Jesus, amém? Que o próximo ano você possa ser melhor e servir a Deus melhor. Não venha pedindo nada, venha dar a Ele o que é de direito. Amém? Porque quanto mais eu me envolvo com as coisas de Deus, se prepare para viver o que você nunca viveu. Hoje, eu pedi que as minhas filhas
ouvisse um vídeo que eu pus no Face, que eu escutei e achei tremendo aquele vídeo. De que hoje a nossa geração, quando quer subir no quarto andar no edifício, ela aperta um botão, entra no elevador e sobe até o quarto andar, ok? Mas a geração antiga não tinha elevador, então ela tinha que subir os degraus, degrau por degrau, degrau por degrau. Eu quero te convidar a subir degrau por degrau, um passo de cada vez. Cresça para baixo antes de querer crescer para cima. Não queira pegar microfone, não queira sair cantando, cresça para baixo. Que todos vejam Jesus sem que você fale nada. Que todo mundo veja Jesus sem que ninguém diga nada. Amém? Eu ministrei o que tinha que ministrar, eu falei o que tinha que falar, um louvor. E eu quero convidar você a sair do teu lugar. Eu quero orar por você aqui nesta noite. Venha, venha. Venha clamando ao Senhor, venha clamando ao Senhor. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque mesmo que minha alma grite ou tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor, porque o tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Então diga para a tua alma: vai ser difícil, eu sei, largar tudo por... Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Aleluia. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque
Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Aleluia, Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas Aleluia. eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque está batida, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Espere em Deus, porque está batida, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. Aleluia. me segurando de que tudo vai ficar bem. Aleluia, Jesus. Tudo vai ficar bem. Aleluia. Eu sei, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, rabalabacanda mastu condamaias. Xerabalabacandamaias. Se eu posso dizer alguma coisa, evangelho não é o tanto quanto você avança, mas é o tanto quanto você resiste o que está acontecendo. As palavras mais célebres do pastor Davi não era com tanta propriedade sobre as coisas que ele alcançava, mas ele bradava dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu sei, Senhor, que aqui neste momento tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado vão sempre me consolar. Aleluia, glória a Deus. Se é uma coisa que eu posso deixar nesse final de ano, Neco, é Mateus capítulo 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só quero. Se é que eu posso dizer alguma coisa para você, se é que eu posso deixar alguma palavra para você, para enfrentar os próximos desafios que a vida trará, fique de pé diante das lutas, fique de pé mesmo ferido, fique de pé mesmo chorando, fique de pé diante das portas fechadas, fique de pé diante da acusação, fique de pé diante das murmurações, fique de pé diante das contrariedades, fique de pé diante de todas as lutas que virão. Só quero ver você. Adore a Deus, dê algo para Deus aqui hoje. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Lindo és. Glórias
Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus, oh, lindo. Aleluia. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória. Eu te dou, Jesus. Se eu posso deixar a última palavra a vocês, não é de em pé que a gente vai ganhar essa batalha. Não é falando alto que a gente vai ganhar essa batalha. Porque teve um homem, pastor Everton, teve um homem que numa grande luta chamada Moisés, que ele levantava as mãos, e quando levantava as mãos o povo de Deus vencia, e quando ele baixava as mãos o inimigo prevalecia. Deixa eu tentar terminar essa última mensagem deste último ano. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então o problema é se o espírito não estiver aí, não adianta. Deus pode estar aqui e você não vai ver Deus. O espírito pode estar aqui e você não está chegando o espírito. O problema não é Deus vir, é você poder enxergar. Isso que é a diferença. A diferença não é os inimigos que você visualiza, mas é quando o profeta olha para um moço apavorado. Profeta, o que faremos? Os inimigos da Síria vão nos matar. E o profeta olha para o moço e faz a oração: Senhor, abre os olhos desse rapaz. O problema não é o que enxergamos com os olhos físicos, mas é o que podemos enxergar com os olhos espirituais. E quando o pavor toma conta do jovem, porque ele vê a morte, porque o povo da Síria iriam destruir todos. E quando os olhos dele abrem, pastor Everson, ele vê milhares de anjos, carruagens de fogo, num número muito maior do que aqueles que estavam naquele local. As palavras não podem ser palavras, só palavras. Essa palavra dita: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não pode ser palavras. A partir de agora é um lema, a partir de agora é uma mensagem, a partir de agora é algo que está gravado, é algo que está selado. Se Deus é por mim, ninguém vai ser contra mim. Se Deus é por mim, ninguém vai ser contra mim. Está selado. Eu, diante de tudo que está acontecendo, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Não importa, eu sou mais do que vencedor. Talvez essa virada de ano não é tudo que vocês desejariam ter. Talvez você esteja chateado consigo mesmo. Talvez você esteja frustrado consigo mesmo. Quem sabe nesta noite você tem olhado para coisas que você desejaria ter e não as tem. Quem sabe neste ano tem coisas que ficaram mal resolvidas. Quem sabe neste ano eu estou pregando para alguém que está totalmente arrasado com alguma coisa, chateado com alguma coisa. Mas isso não te define, porque maior o que está contigo do que qualquer outro sentimento que opera fora de você. Porque hoje, segundo a palavra, os sentimentos têm que sujeitar o que a palavra está sendo liberada aqui hoje. O que me define não é o dinheiro que me falta, não é o carro melhor que eu tenho, ou talvez não é a praia que eu vá ir, ou não é o feriado que eu não. O que me define não é o que está lá fora. O que me define é o que está aqui dentro de mim. Vós sois o templo de Deus. Vós sois o templo do Espírito Santo. O problema é que você não pode destruir o templo do Espírito Santo. Existe um mistério que ronda aqui esta igreja nesta noite. Soldados de Deus se levantem em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, tomem posse daquilo que Deus já entregou há muitos anos, com atos proféticos nas suas mãos. Eu não conheço ninguém que está aqui e não preciso falar além daquilo que o Espírito me ordena dizer. Mas tem gente que quando era pequenininha, pequeno, recebeu uma palavra profética e
e se pergunta por que isso ainda não aconteceu. Tem gente que estava adolescente, teve gente que teve visita de missionários e missionárias, teve gente que adentrou dentro da tua casa e liberou uma palavra para a tua vida. Tem gente que saiu de lugares longes que não te conheciam e te liberou uma palavra profética. Teve gente que entrou dentro do teu escritório, da tua empresa, te liberou uma palavra profética. Teve gente que te encontrou na rua e te liberou uma palavra profética. Teve gente que já não está, que está morto, não está entre nós, mas te liberou uma palavra profética. Aleluia, teu pai, tua mãe já te abençoou e já não está entre nós, mas te liberou uma palavra profética e você guardou aquela palavra e talvez isso não tenha se concluído até esse momento. Israel disse uma palavra que eu busco ela e amo ela, irmã Lucimara, que diante de todas as pelejas, diante de todas as mudanças, diante de todas as guerras, diante de algumas escassez, diante de algumas lutas, ela disse uma palavra que diz: o tempo de cantar chegou. Eu gosto de cantar música antiga, talvez as minhas filhas não poderão me acompanhar porque elas não conheçam, e às vezes eu recebo links de músicas muito antigas e que mexem com o meu ser. Então quero tentar convidar minha esposa, que é a cantora, eu sou o que desafino, e quero cantar um pedacinho de uma música que fala sobre as 100 ovelhas. Se não conseguir, tem aqui um mestre, né? Eu cresci ouvindo esse disco. Eu ouvi ouvindo 100 ovelhas. Se isso não for amor, fique firme, irmão. O culto não terminou, vamos até meia-noite. Massacra um pouco a tua carne. Sirva ao Senhor aqui hoje. Alô, som. Vamos lá? Estão prontos? Só pegar o Tom. O Tom vai cantar com a gente? O Tom vai. Ah, o Tom. O Jerry também. O Tom. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe te buscou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste choro. Era eu que estava faltando, era você que estava As faltando. 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas, aonde você estiver, a noite cuidou. a buscar lá foi. Mas uma Tarde. O quê? ao contar-lhe a toda, frio. Aí tem um frio aí. Lhe faltava uma. Viu, Lhe Tonho? faltava uma, e triste chorou. Só para terminar. as 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a busca lá foi. Como é que está a ovelha? A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história Volta a repetir-se. Eu era essa ovelha. Pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje, o pastor amado sara tuas feridas, cura tuas feridas e quer te salvar. As 99 Deixou no aprisco, e pelas montanhas e pelas montanhas a
A buscá-la foi. A buscá-la foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Nós tínhamos um disco vinil. Vinil. Sabe, pastor Cid? Meu pai, logo que nós nos convertemos, o dia inteiro nós ouvia a música. Você lembra, mãe? E havia um ambiente dentro da casa. Nós tínhamos cultos domésticos no lar. Você lembra, mãe? Nossos cultos não terminavam meia-noite, invadia a madrugada dentro. Eu tenho saudades que as famílias se reúnam nesse próximo ano para buscarem mais ao Senhor. Desliguem tudo e busquem o Senhor. Talvez é isso que está faltando. Amém, queridos? Se eu posso liberar uma palavra final nesta noite, é debaixo de muita oração, é debaixo de muito açoite e é debaixo de muita aprovação que nós vamos ser mais do que vencedores de Jesus Cristo. Mas nós não vamos entrar em nenhuma luta que já não sejamos vencedores em Cristo Jesus. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. O que Deus prometeu é fiel para cumprir. E eu não sei se você enxerga o que eu enxergo, mas nesta noite Deus não tem o pior. Alguns brigam sobre talvez um trabalho de estudo sobre a prosperidade, mas talvez queiram um estudo sobre a pobreza. Não, Deus não tem estudo sobre a pobreza, Deus tem um estudo sobre a prosperidade. E prosperidade está além de dinheiro. Prosperidade está além de prata e de ouro. Prosperidade, eu sou rico. Mesmo andando de ônibus ou andando a pé, eu sou rico. O que me torna rico não é o que eu tenho nas mãos, mas o que eu tenho dentro do coração. Se alguém tem falta de riqueza, peça para Deus, porque hoje vai te encher. Vamos orar? Vamos orar agora? E aí eu vou fazer algo diferente. Não sei se está todo mundo com família, talvez não tenha. Eu vou pedir mesmo que então não está aqui na frente, dê as mãos. Se estiver perto da família, fique perto da família. Dê as mãos, dê as mãos. Aqui é a grande família de Jesus, amém? Dê a mão. Não vamos deixar ninguém sozinho aí. Amém? 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 Amém. Eu louvo a Deus pela tua vida. Cadê Esther? Sobe aqui, velho. Eu louvo a Deus pela vida delas. Minha mulher não poderia gerar. Está aí, ó, a prova de que Deus pode. Porque um dia, pastor Cid, alguém lá na igreja profetizou que nós teríamos, Deus iria de alguma forma restaurar o que havia perdido. Aí a semana teve 2 abortos, correto? 2 abortos, 2 meninas, simples. Com Deus é simples, ela canta. Elas cantam no quarto, eu escuto elas cantando no quarto, eu choro, às vezes sentado ali, sentado no sofá. Nesta noite não desista daquilo que Deus já prometeu e Deus liberou. Talvez vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer, porque Deus é fiel. Deus não é um para que se arrependa, e Deus não é um para que minta. E Deus não tem sombra de variações. Ele não pensa uma coisa hoje a teu respeito e amanhã Ele pensa outra a teu respeito. Não, o desejo de Deus é maravilhoso para com a sua vida, amém? A gente vai orar de mãos dadas. Todos nós temos um pai que teve uma profissão em algum lugar, ok? Nós temos famílias, e uns tiveram pais, outros não tiveram pais. Qual é a profissão do teu pai? Se tornará a profissão do seu filho. E qual é a profissão do nosso pai? A primeira excelência que eu vejo do nosso pai, ele é criador. E se eu sou filho do Criador, eu fui erguido na terra para liberar uma palavra de criação ao que também não existe. Tanto é que a Bíblia me impulsiona, Sandro, a crer nessas coisas o tempo todo. A Bíblia fala assim: se eu peço uma coisa, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundante mais daquilo que eu penso e que eu peço. A Bíblia que diz para mim, não é eu que digo, é a Bíblia que diz para mim, né? Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. É a Bíblia que diz, não é eu que digo. A
Bíblia que diz: aquele que bate, a porta se abre. A Bíblia que diz: aquele que pede, recebe. A Bíblia que diz: aquele que busca, encontra. É a Bíblia que diz isso. Então vamos lá, vamos adentrar nas portas eternas e tomar posse daquilo que Deus já liberou para mim e para a sua vida. Agora, eu louvo a Deus pela vida do irmão Moacir, da irmã Miriam, que teve quarta-feira, presenciou a vitória que Deus deu, que Deus já fez um caminho para eles que estavam sem carro há um bom tempo. Deus fez um caminho para que eles tirassem um Uno 2012. Estão pagando as parcelas dentro das suas condições, sem entrada. É o detalhe da vitória. Levou um tempo. Daniel Dias e Cláudia deve estar viajando agora, mas semana que vem deve estar apresentando um gol que a Cláudia ganhou do seu sogro para servir a Deus. Um gol parecido com o do pastor Cid. Amém? Estão entendendo? Pastor Cid foi alvo de um instrumento usado por Deus de abençoá-lo com um gol preto que ele tem ali. Deus abençoou alguém, Deus usou alguém, porque por mais que a gente pode dizer que foi irmão, foi de sangue, ninguém dá nada para ninguém se Deus não tocar no coração de alguém. Amém, queridos? E eu só citei pequenas coisas. O Fabrício, então, aqui, se pegar para falar, vai tomar conta do culto, daquilo que Deus tem feito na sua vida. E a pergunta é: quando é que nós fizemos culto de prosperidade aqui? Nunca. Porque a prosperidade não é um culto, é uma vida de prosperidade que eu desejo que você tenha. Eu não preciso de uma campanha de oração, eu quero que você tenha uma vida de oração. É diferente. Eu não preciso de um culto de ensino. A vida toda deve ser um culto de ensino. Ei! Não perca tempo. Saia daqui desfrutando do melhor de Deus que está por vir. Se empolgue por orar por coisas impossíveis. Se empolgue a crer mais no próximo ano. Se empolgue a ser diferente no próximo ano. Levante a cabeça. Você não é menor que ninguém. Você é importante aos olhos de Deus. Amém, queridos? Entende isso que eu falo? Vamos pedir, pastor, aumenta o número de culto. Queremos ouvir 3 horas de palavra. Queremos um culto a mais da igreja. O Sidney e a Pamela se assustaram comigo quando a gente foi lá fazer o culto no ar livre. O Sidney estava com essas 2 caixas queimando um som abençoado. E o Sidney brincando comigo: pastor, uma caixa dá, não toca 2, vai fazer barulho aqui agora. Se apavorou com a barulheira. Eu grito mesmo, semeando a palavra de Deus, porque eu quero morrer tentando fazer tudo que Deus mandou fazer e ponto. Tem chuvas de bênçãos. Não importa o quanto eu falo, mas importa o quanto você consegue crer. Tem chuvas de bênçãos. Tem alguma coisa acontecendo nesse momento nos céus ao meu e ao teu favor. Crê tu nisto. O pensamento que tenho a respeito de vós não é pensamento mau, mas é pensamento bom e pensamento de paz. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai mudar as coisas. Amém? Não é o signo, não é a astrologia, mas é a palavra de Deus inserida no meu coração que vai dar destino a algumas coisas. Amém, queridos? Amém? Vamos ser uma igreja mais fiel. Vamos ser uma igreja de adoração. Vamos ser uma igreja que ande nos caminhos do Senhor. Feche os teus olhos e ore ao Senhor. Pai eterno, te louvamos nesta noite por tudo o que aconteceu nesse ano. Somos gratos infinitamente a Ti, Senhor, por tudo o que aconteceu. Por isso, Senhor, nós te servimos nesta noite, entendendo que sem Ti nada somos e que sem Ti nada podemos fazer. E se não é a Tua misericórdia, aonde estaremos agora? Nós somos frutos do Teu perdão e do Teu sacrifício lá na cruz do Calvário. E quando Tu abres os braços e diz, Senhor, que tudo está consumado, está dizendo: a vitória está consumada. O Senhor passou pela dor, pelo sacrifício da lança transpassada, passou pela dor, Senhor, dos pregos cravados em suas palmas, em seus pés. O Senhor passou pelo sangue que vertia no seu corpo. O Senhor passou pela dor para que hoje eu fosse livre.
Eu te louvo nesta noite, porque nenhum poder é superior ao teu poder, porque o seu nome está acima de qualquer nome que está sobre a terra. O Senhor é o Rei da glória. Por isso nesta noite nós te glorificamos e te exaltamos. Nesta noite apresentamos a ti nossas famílias e desejamos ardentemente que a tua mão